Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de junho de 2018. Quando os humanos começaram a realizar funerais? Durante milênios, os seres humanos acreditaram ser o centro do universo, o povo eleito que tinha herdado a Terra. Depois, o relato começou a mudar. As teorias evolutivas mostraram que compartilhávamos ancestrais com todos os animais que povoam o planeta, e os astrônomos nos colocaram na periferia de uma entre bilhões de galáxias. Mas, depois de nos tirar do centro da criação, os cientistas, que não sentem aversão pelo ego humano, muito pelo contrário, tentaram entender o que nos separa do resto dos seres vivos, o que nos faz especiais. Nossa reação diante da morte parece ser uma dessas características. Há outros animais que se lamentam quando morre alguém próximo, que se consolam e sabem que o que aconteceu é irreversível. Mas nenhum honra seus mortos com os complexos rituais humanos. Por enquanto, além de nossa espécie, só os neandertais parecem gozar ou sofrer da capacidade de abstração e previsão suficiente para assumir sua mortalidade e de seus congêneres e atuar com a solenidade que esse conhecimento exige. Os primeiros a falar de rituais funerários realizados por alguma espécie diferente do Homo sapiens foram os irmãos Jean Amédée e Boissonnier, dois padres católicos que em 1908 descobriram os restos de um neandertal de 50 mil anos na cova de La Chapelle-aux-Saints, na França. Segundo os Boissonnier, a posição fetal do corpo e as ferramentas que o acompanhavam na vala onde o encontraram indicavam um enterro intencional. Especulando, sugeriam que os autores daquele ritual tinham capacidade simbólica e acreditavam em uma vida depois da morte. A condição sacerdotal dos irmãos e as dúvidas sobre suas técnicas de escavação fizeram com que outros cientistas de maior prestígio desdenhassem sua hipótese. Entretanto, um artigo publicado em 2013 na revista PNAS sugeria que, no mínimo, os parentes daquele velho neandertal o enterraram intencionalmente e cuidadosamente. Em 1908, dois padres católicos encontraram os restos de um neandertal que, segundo eles, tinha sido enterrado conforme crenças na vida além da morte. No início do século passado, os neandertais ainda eram vistos como brutos, alheios às glórias intelectuais da humanidade. Desde então, os achados arqueológicos os revelaram como uma espécie muito próxima à nossa, a qual é atribuída inclusive a primeira obra de arte da história. No momento, os únicos animais capazes de realizar algo parecido ao que consideraríamos um funeral são os humanos e neandertais dos últimos 100 mil anos. Nas tarefas de definição da família humana, parece difícil rejeitar os neandertais, mas quando se trata de ir além disso, aumentam as dúvidas. Neste território nebuloso se encontram dois sítios arqueológicos surpreendentes, acima de Los Huesos de Atapuerca, em Burgos no norte da Espanha, e a caverna Rising Star, a 50 quilômetros de Joanesburgo, África do Sul. Na primeira se encontraram ossos de 28 indivíduos de diferentes idades da espécie Homo heidelbergensis, uns ancestrais dos neandertais que viveram nessa zona da Serra de Burgos 400 mil anos atrás. Em 2012, Juan Luis Arzuaga, um dos diretores da jazida de Atapuerca, afirmava que se trataria do primeiro santuário da humanidade e que acima de Los Huesos era a prova mais antiga de um comportamento funerário e de uma acumulação coletiva de restos fósseis humanos. A descoberta, juntamente com os cadáveres, da Excalibur, uma machadinha avermelhada feita com um material pouco frequente na zona,
foi interpretada como um tributo aos mortos que fortaleceria a hipótese de enterro com sentido simbólico. O caso da jazida sul-africana é ainda mais surpreendente. Os heidelbergenses estão na linha de ancestrais diretos dos neandertais e seu crânio já tem um tamanho grande. O caso do Homo naledi, a espécie encontrada em Rizingstar, é muito distinto. Possuía um crânio de apenas 500 centímetros cúbicos, menos da metade do de um heidelbergensis. De fato, antes que os restos fossem datados com precisão, suas características anatômicas levaram a pensar que tivessem vivido 2 milhões de anos atrás. A datação revelou que, apesar de algumas características supostamente primitivas, existiram há menos de 300 mil anos, muito depois da morte dos humanos encontrados na cima de Los Huesos. Na cima de Los Huesos foram encontrados os restos de 28 indivíduos de distintas idades mortos há 400 mil anos. Para chegar até a câmara onde se acharam os ossos era necessário percorrer 80 metros de caverna, subir por uma parede e descer por uma fenda estreita. Um trajeto na escuridão que parece único pelo qual os ossos daqueles anciães, adultos e crianças foram levados até lá. Além disso, nenhum tem sinais de ter sido devorado por algum animal, como ocorre na jazida de Burgos. Ausência de outras amostras de comportamento simbólico, como pinturas ou figuras esculpidas, que possam ser associadas sem nenhuma dúvida a essas duas espécies, põe em dúvida que se trate de um enterro voluntário feito por indivíduos preocupados com o destino dos mortos. Além disso, nesta mesma semana foi publicado um artigo na revista PNAS que sugere até mesmo que o inesperado acúmulo de fósseis humanos possa ser casual. A imortalidade da alma é uma realidade incontestável. O homem, inclusive o materialista, tem e sempre teve dela a intuição. É que tendo sido criado por Deus, ou tendo dele saído, contém em si mesmo o germe da vida futura. A crença na imortalidade é, segundo Leon Denis escreve em seu livro Cristianismo e Espiritismo, uma das mais difundidas nas filosofias e nas religiões do Oriente e do Ocidente. Do ponto de vista filosófico, pode assumir duas formas diferentes: uma crença na imortalidade da pessoa individual, ou seja, da alma humana em sua totalidade. 2. A crença na imortalidade daquilo que a pessoa individual tem em comum com um princípio eterno divino, só da parte impessoal da alma. Para o filósofo grego Platão 428-427, 348-347, esta crença é o laço de toda a sociedade. Despedaçai esse laço, e a sociedade se dissolverá. O conceito de existência e sobrevivência da alma é admitido desde os tempos imemoriais, mas foi consolidado com as ideias de Sócrates, Platão, Pitágoras e dos filósofos órficos. Divulgado na Idade Média, foi acrescido das interpretações da teologia cristã pelos pais da Igreja, como Agostinho e Tomás de Aquino. No Renascimento o conceito era lugar comum, amplamente divulgado. Na Idade Moderna sofreu uma reviravolta, sobretudo com a chegada do positivismo de Auguste Comte 1798-1857 que, com a sua doutrina do culto à razão, rejeitava Deus e a imortalidade da alma. Na Idade Contemporânea, o conhecimento humano progride vertiginosamente, com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia. O mundo científico passa a se interessar pela paranormalidade, aceitando-se que o homem possui algo de transcendental, preexistente à formação do corpo físico.
Mais tarde, os fenômenos de quase-morte se destacam, sobretudo os trabalhos conduzidos por Elisabeth Kubler-Ross 1926-2004, médica suíça naturalizada americana. Esta respeitável psiquiatra obteve importantes observações de pacientes terminais que retornaram ao corpo após parada cardíaca ou estado comatoso. A maioria desses pacientes não só relataram aspectos da vida além da matéria e o encontro com espíritos já falecidos, como puderem, por si mesmos, atestarem a imortalidade do espírito. As pesquisas desenvolvidas pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson 1918-2007, ao longo de décadas e em diferentes partes do mundo, acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham reminiscências de outras existências e de experiências vividas no plano espiritual, após a morte do corpo. Esclarece Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos que chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. A questão de aceitar, ou não, imortalidade da alma, e consequentemente a sua capacidade de se comunicar com os encarnados, reside na ideia que se tem de alma. Para muitos indivíduos, a alma é uma abstração, para outros é um ser destituído de uma forma precisa, espécie de luz ou clarão. Outros têm uma visão confusa, com base em suas convicções religiosas. O progresso da ciência, contudo, permitirá que a imortalidade da alma, sua sobrevivência e manifestação no plano físico sejam comprovados. A sobrevivência da alma depois da morte está provada, de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável, pelas comunicações espíritas. Sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma. Essas qualidades, distinguindo as almas umas das outras, constituem a sua personalidade. Se elas estivessem confundidas num todo comum, não teriam senão qualidades uniformes. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais, ou aparições, que são tão frequentes e tão autênticas, que não é permitido contradizer, completa Leon Denis em seu livro Depois da Morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.